A esposa do meu filho mais novo teve um caso com o meu filho mais velho. Eu aceitei o casamento deles e pressionei meu filho mais novo a seguir em frente e aceitar a ex-esposa como cunhada. Passei 12 anos insistindo e tentando forçar uma reconciliação que ele nunca quis, até que no meu aniversário, tentei juntar todos achando que finalmente poderíamos resolver tudo. Mas tudo saiu do controle e ficou ainda pior do que já era. Conta descartável. Desculpem se ficar longo, mas a situação se estende por mais de uma década e estou tentando explicar tudo com clareza. Eu, mulher de 60 anos, tenho 2 filhos, Jack, 35 anos e Sam, 37 anos. Há 12 anos, minha nora na época, Lee, hoje com 34 anos, deixou Jack. Alguns meses depois, ela e Sam anunciaram que estavam namorando. Isso simplesmente destruiu nossa família. Segundo Jack, eles estavam se envolvendo às escondidas havia pelo menos um ano antes da separação. Ele diz que havia mensagens tarde da noite, comportamentos estranhos e situações que o faziam se sentir louco, como quando Lee saía com amigos e nessas mesmas noites. Sam não atendia ao telefone. Jack confrontou Lee algumas vezes, mas ela negou tudo. Quando o relacionamento entre Lee e Sam se tornou público, Jack viu isso como prova de que tinha sido manipulado o tempo todo. Ele desmoronou completamente. Nunca o vi tão furioso ou sem esperança. Sam, por outro lado, sempre insistiu que não houve traição de fato. Ele admitiu que ele e Lee se aproximaram, que criaram um vínculo emocional. Enquanto o casamento de Jack e Lee estava desmoronando, ele jurou que não cruzaram nenhuma linha física até depois que os papéis do divórcio foram assinados. Ele nunca negou que tinha sentimentos por ela. E sendo sincera, ouvir a admissão de que ele havia se apaixonado por ela antes de ser apropriado foi difícil. Mas quando perguntamos diretamente a Lee, ela simplesmente não disse nada. Não se defendeu nem negou. Apenas ficou olhando para longe, como se não estivesse interessada em esclarecer nada. Na época, meu marido e eu ficamos atonitos. Não sabíamos em quem acreditar, mas Sam também era nosso filho. E algo na forma como ele explicou tudo me fez acreditar que, embora limites emocionais tenham sido ultrapassados, não houve um caso explícito. Talvez eu não quisesse acreditar que um filho pudesse fazer isso com o outro. Ou talvez eu não quisesse perder os dois. De qualquer forma, disse a Jack que acreditava que Sam não tinha traído fisicamente. E foi aí que tudo realmente piorou. Jack cortou totalmente o contato com Sam imediatamente. Mudou-se para outro estado por um tempo, rompeu relações com vários membros da família que permaneceram neutros e deixou bem claro que, se mantivéssemos qualquer relacionamento com Sam, estaríamos traindo ele. Tentamos apoiá-lo de outras formas. Não fomos ao casamento de Sam e Lee 2 anos depois, não ajudamos a pagar, como havíamos oferecido quando ele estava noivo de outra pessoa, e deixamos claro para Sam que estávamos decepcionados. Tentamos mostrar a Jack que estávamos do lado dele sem abandonar completamente Sam. Nos primeiros anos, tudo foi tenso. Sam e eu quase não conversávamos. Eu não convidava para feriados se houvesse chance de Jack aparecer. Tentei fazer o que achei justo. Os feriados eram alternados, eventos familiares divididos e os aniversários dos netos feitos separadamente. Fiz de tudo para manter os 2 filhos na minha vida sem forçá-los a estar no mesmo ambiente. Mas nada nunca foi suficiente para Jack. Ele ficava furioso por não termos cortado Sam completamente. Chamava isso de traição. Mesmo eu nunca tendo pedido que ele falasse com Sam ou estivesse no mesmo lugar que ele, Jack ainda age como se tivéssemos escolhido um filho em detrimento do outro. E talvez, aos olhos dele, tenhamos mesmo feito isso por não tê-lo escolhido de forma exclusiva. Com o passar dos anos, Sam e Lee tiveram filhos. Jack também se casou novamente e agora tem filhos próprios. Os primos nunca se conheceram. Jack deixou claro desde o primeiro dia que seus filhos nunca estariam perto daquelas pessoas. Quando tentamos falar com ele sobre isso uma única vez e com muito cuidado, ele cortou o assunto rapidamente e disse que não tínhamos o direito de pedir isso e que essa era a consequência de não termos apoiado o lado certo. Houve muitos pequenos incidentes ao longo dos anos. Uma vez, postei uma foto de todos os meus netos na geladeira, 2 de Jack e 2 de Sam, e Jack percebeu durante uma visita. Ele saiu da casa imediatamente e não falou conosco por 3 meses. Outra vez, mencionamos sem querer que Sam havia recebido uma promoção no trabalho, e Jack simplesmente se levantou e saiu de um jantar em família. Aprendi a não mencionar Sam de forma alguma, mas não vou fingir que isso foi fácil. Meu marido e eu passamos mais de uma década fazendo verdadeiros malabarismos emocionais só para evitar magoar qualquer um dos filhos. Fizemos festas de aniversário duplas para nós mesmos. Mentimos para ambos sobre quais outros familiares estavam nos visitando e tivemos que fingir que não vamos à casa de Sam no Natal se Jack pergunta. É exaustivo. Estamos sempre andando sobre os destroços das decisões de outras pessoas. E agora estou prestes a completar 60 anos. Estamos planejando uma grande reunião de família, maior do que o habitual, com parentes vindo de outros estados. Eu sei que é apenas um número, mas parece um marco importante. E talvez isso seja egoísta, mas este ano eu quero algo para mim. Eu disse aos meus 2 filhos que o que eu realmente queria de presente de aniversário era que eles se sentassem juntos apenas uma vez e conversassem. Não uma paz falsa para as aparências. Uma conversa de verdade. Talvez não perdão, mas reconhecimento. Eu deixei claro que não esperava que eles se abraçassem ou virassem melhores amigos. Sei que houve dano demais, mas não quero morrer sem ver meus filhos na mesma sala novamente.
Não apenas coexistindo, mas realmente conversando. Expliquei que queria ver toda a minha família reunida, nem que fosse por uma única noite. Disse a eles que isso não era sobre Sam ou Jack. Era sobre mim, a mãe deles, que está presa nesse fogo cruzado há mais de uma década. Sam ficou surpreso. Perguntou se eu tinha certeza de que era isso que eu queria. Eu disse que sim. Ele concordou em ir e disse que faria o possível para manter o respeito. Ele até se ofereceu para pedir desculpas a Jack, não necessariamente pelo relacionamento, mas pela forma como tudo aconteceu. Disse que estaria aberto a qualquer tipo de contato, mesmo que fosse apenas uma conversa. Jack, por outro lado, não reagiu bem. Ele disse imediatamente não, nem talvez, não, nem pense. Disse que eu estava sendo manipuladora por usar meu aniversário para fazê-lo se sentir culpado e perdoar alguém que o apunhalou pelas costas. Tentei argumentar. Lembrei a ele que nunca o pressionei antes, que fiz tudo o que ele sempre pediu, e que estava pedindo isso apenas uma vez por mim. Ele disse que se Sam fosse, ele não iria. Eu respondi que não iria desconvocar Sam, porque ele havia concordado e estava disposto a conversar. Jack disse que eu estava escolhendo o pecador em vez da vítima, que estava recompensando a traição, e eu perdi a paciência. Eu disse, tudo bem, não venha. Se você não consegue fazer essa única coisa por mim depois de tudo que fizemos por você, talvez você não se importe comigo tanto quanto diz. Ele desligou depois disso. Meu marido disse que eu fui dura demais, que não deveria ter levado a situação a esse ponto. Ele entende de onde vem minha dor, mas ainda acha que deveríamos ter encontrado uma forma de não fazer Jack se sentir encurralado. Eu disse a ele que estou cansada de ser sempre a que cede. Passei 12 anos dividindo tudo ao meio, controlando cada detalhe só para evitar que Jack explodisse, e mesmo assim nunca é suficiente. Agora Jack não fala comigo. Ele mandou uma mensagem depois da ligação dizendo que eu finalmente havia mostrado quem eu realmente sou, que nunca fiquei de fato do lado dele e que fingi por anos. Ele terminou com, espero que o Sam vale a pena perder seu filho de verdade. Eu não respondi. Tentei explicar meu lado para a família. Minha irmã acha que Jack precisa amadurecer. Um dos meus primos disse que entende a dor dele, mas que já passou tempo demais sangrando pela mesma ferida. Outros apenas se sentem desconfortáveis. Não querem ser arrastados para isso, e eu entendo. Eu dei tudo o que pude a Jack. Depois do divórcio, pagamos terapia. Viajei para vê-lo todos os meses durante um ano. Cancelei 2 férias para cuidar das crianças quando ele estava com a guarda e não conseguiu alguém para ajudar. Mudamos tradições, pulamos comemorações e mantivemos Sam e Lee afastados de qualquer coisa em que Jack pudesse estar presente. Ele dizia para pular, e nós pulávamos. Mas eu não iria deserdar Sam. Essa era a linha que eu não podia cruzar. Eu não conseguia cortar completamente um filho só porque o outro exigia isso. Sam errou. Ele admitiu. Talvez não da forma que Jack quisesse, mas assumiu responsabilidade por como tudo começou. E eu acreditei quando ele disse que nada físico aconteceu antes do fim do casamento. Talvez eu esteja errada. Talvez eu tenha acreditado no que foi mais fácil de suportar. O silêncio de Lee nunca ajudou. Ela nunca se defendeu, nunca pediu desculpas a Jack, nunca negou a versão dele. É como se tivesse lavado as mãos de tudo e deixado a bagunça para trás. Nunca vou entender como ela conseguiu ficar tão calada. Acho que no fundo Jack esperava que ela também tomasse um lado, ou ao menos confirmasse que ele não estava louco. Ela nunca fez isso. Mas isso já não era mais sobre Lee. Era sobre 2 homens adultos que não respiram o mesmo ar há 12 anos porque um deles se recusa a ouvir qualquer coisa que não combine com a história que construiu na cabeça. Jack diz que Sam é um mentiroso. Sam diz que Jack se recusa a acreditar em qualquer coisa fora da própria raiva. Nenhum dos dois cede, e eu fico presa no meio. Agora faltam 6 semanas para um aniversário pelo qual eu estava animada e em vez de esperar por ele, já estou me arrependendo. Jack não vai vir. A esposa dele não me disse uma palavra. Meus netos desse lado não estarão aqui. Os filhos de Sam, que nunca conheceram os primos, estão fazendo perguntas que eu não sei como responder. Passei anos fingindo para os outros que somos uma família normal. Isso acabou agora. Fico lembrando de algo que Jack disse anos atrás. Foi logo depois de dizermos que não tiraríamos as fotos de família que incluíam Sam e Lee. Ele disse, toda vez que entro na sua casa, sinto que não importo. Tentei dizer a ele que aqueles também eram meus netos, que eu não podia apagá-los. Mas nunca esqueci isso. Agora eu me pergunto se aquele foi o momento em que ele decidiu que eu não estava realmente do lado dele. Mas o que mais eu deveria ter feito? Eu estava tentando ser mãe dos meus 2 filhos, um que se sentiu traído e outro que fez um desastre com as próprias escolhas, mas que não merecia ser abandonado completamente. Tenho consciência de que isso pode me custar mais do que apenas uma festa. Jack já se afastou antes, mas desta vez parece mais profundo. Talvez ele tenha ido embora de vez. Quero acreditar que com o tempo ele vai ceder, que talvez quando se acalmar, veja que eu não estava tentando escolher um favorito. Eu estava tentando estancar o sangramento. Mas neste momento ele deixou claro, se eu quiser Sam na minha vida, não terei Jack. Então Reddit, sou a babaca por finalmente pedir ao meu filho que perdoasse o irmão e dizer que não viesse se não fosse capaz disso? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você deveria ter parado de tentar ficar neutra. No segundo em que seu filho mais velho admitiu que tinha sentimentos pela esposa do irmão enquanto eles ainda eram casados, isso deixou de ser apenas uma questão de timing. Foi uma traição completa de confiança. Eles terem dormido juntos ou não é irrelevante. Ele cruzou uma linha.
E Lee, ficando em silêncio por 12 anos, sabia a verdade. O silêncio dela foi uma escolha e permitiu que Sam saísse ileso enquanto Jack gritava no vazio. O que Jack precisava não era de terapia paga ou feriados reorganizados. Ele precisava que alguém da família dissesse: você está certo, o que aconteceu foi errado. Mas você andou em ovos porque Sam refez a vida de forma organizada. Casamento, filhos, imagem limpa. Foi mais fácil acreditar nele. Agora você está pedindo para Jack dividir a mesa com o homem que queimou a casa dele, só por causa do seu aniversário. Depois de 12 anos fingindo que a paz era mais importante do que a verdade. Eu entendo que você esteja cansada. Entendo querer os 2 filhos à mesa. Mas pedir que Jack finja que nada aconteceu só porque você está fazendo 60 anos soa como um tapa final na cara. Comentário 2. Sim. Você está pedindo para o seu filho fingir um sorriso ao lado das 2 pessoas que incendiaram a vida dele. E para quê? Uma foto bonita e um bolo. Eu entendo que seja seu aniversário de 60 anos, e não estou dizendo que você não mereça um bom dia, mas pedir que Jack simplesmente largue 12 anos de dor porque você quer um momento em família é totalmente fora de tom. Jack não destruiu essa família. Sam e Lee destruíram, e saíram impunes. Você fala de Jack como se ele fosse teimoso e amargo, mas ele está reagindo exatamente como alguém traído pelo próprio irmão e pela esposa reagiria. Enquanto isso, Sam aparece com a camisa limpa e um pedido de desculpas fraco. E, de repente, ele vira a pessoa madura da história. Você quer que Jack faça as pazes, mas só porque o outro lado está disposto a fingir que nada aconteceu. Isso não é reconciliação. É pressão. Se você se importasse igualmente, pararia de tratar Jack como obstáculo e começaria a responsabilizar Sam pela bagunça que ele causou. Mas você não faz isso porque Sam facilita as coisas agora. Jack não. É isso que está no fundo de tudo. Comentário 3. Sim. Não por querer que seus filhos se deem bem, mas por disfarçar isso como um presente quando, na verdade, é uma armadilha emocional. Você não está pedindo apenas um jantar agradável. Está pedindo que Jack perdoe as 2 pessoas que destruíram o casamento dele porque isso faria você se sentir melhor sobre a situação da sua família. E sim, Sam traiu. Talvez não fisicamente, embora eu duvide, mas emocionalmente, com certeza. E Lee ficou em silêncio por mais de uma década porque sabe que a verdade queimaria a última ponte em que ela ainda está de pé. Você escolheu acreditar na versão que facilitava a sua vida, não na que fazia sentido para quem foi deixado para trás. Sam se ofereceu para ir em outro momento. Aquela era a saída. Você não aceitou porque queria a foto, um momento de fantasia. Mas a vida real não funciona assim. Jack vem dizendo há anos que acabou. E você continua esperando que, se pedir só mais uma vez, ele ceda. Ele não cedeu. E agora você basicamente disse que, se ele não entrar no jogo, pode ir embora. Se você perdê-lo por causa disso, não será porque ele é mesquinho. Será porque você parou de ouvir há muito tempo. Comentário 4. O tempo não diminui a traição. Não é porque aconteceu há mais de uma década que Jack deveria ter superado. O irmão e a esposa conspiraram pelas costas dele e depois esperaram que ele aceitasse uma nova configuração familiar como se fosse apenas um clima estranho no dia de ação de graças. Isso não é estranho. Isso é terra arrasada para a vida toda. Confiança morta. E só oferecer desculpas pela forma como aconteceu, mas não pelo que aconteceu de fato, não é assumir responsabilidade. É maquiagem. Ele sabe o que fez e ainda assim não consegue chamar as coisas pelo nome. E Lee. Ela deixou uma cratera e depois desapareceu da responsabilidade. Essa festa de aniversário foi o seu ponto de ruptura. E eu não te culpo por finalmente dizer o que estava se acumulando. Mas não vamos fingir que isso surgiu do nada. Você acredita na versão da história que causou menos danos à estrutura da sua família. Jack nunca deixou de viver nos escombros. Sam ficou com a casa. Jack ainda está em pé no meio dos destroços. Atualização. As últimas semanas foram um desastre e aparentemente toda a família estendida escolheu um lado. Como as pessoas estão especulando de forma absurda, inclusive aquelas que nem estavam presentes, vou contar o que realmente aconteceu. Primeiro, para quem diz que eu deveria guardar ressentimento do Sam para sempre, isso é ridículo. Já se passaram 12 anos. Tive tempo de sobra para ficar com raiva, dizer a ele tudo o que precisava ser dito e processar isso à minha maneira. Eu não perdoo o que aconteceu. Também não estou pedindo que Jack perdoe. Nunca disse isso. O que eu queria era uma noite, uma refeição, uma foto decente da minha família no mesmo espaço antes que eu fique velha demais para conseguir organizar algo assim de novo. Só isso. Jack se recusou. Sam aceitou. Sam ainda disse que seria respeitoso e discreto. Eu disse a Jack que se ele não conseguisse fazer isso, então era melhor nem vir, e eu falei sério. O que eu não esperava era a rapidez com que tudo desmoronaria depois que eu bati o pé. Tudo começou depois do meu post original. Entrei em contato com a esposa de Jack, Emily, queria limpar o ar.
Perguntei a ela de mulher para mulher se ela realmente achava justo Jack continuar preso a esse ódio. Acho que acabei dizendo algo como: você tem certeza de que o Jack não ainda está emocionalmente preso a ex? E sim, me arrependo dessa parte, mas eu estava frustrada. Ela ficou extremamente defensiva e me acusou de insinuar que ela não era suficiente para ele. Tentei me explicar, mas ela me disse para nunca mais entrar em contato com ela em particular. Aquilo deu o tom de tudo. Apesar disso, Jack apareceu na festa, cerca de 10 minutos antes de Sam e Lee chegarem. Fiquei chocada, mas honestamente aliviada. Achei que talvez ele tivesse mudado de ideia. No começo mantive todos separados, mas durante o jantar, Sam se aproximou dele. Ele apenas disse: podemos conversar? Não foi agressivo, foi quieto, como se realmente quisesse encerrar aquilo. Jack se levantou e disse alto o suficiente para a sala inteira ouvir: conversar? O que há para dizer aos dois adúlteros que destruíram a minha vida? Todos pararam de comer. Lee parecia ter levado um tapa. Sam não disse nada, apenas recuou. Mas Lee reagiu imediatamente. Ela disse algo como: talvez se você não fosse um marido tão horrível, eu não teria querido sair. Foi a primeira vez que ouvi ela falar diretamente sobre o divórcio. Ela continuou, dizendo que ele era emocionalmente morto no casamento, sempre passivo, nunca percebeu que ela estava se afastando, que ela se sentia uma estranha dentro da própria casa, e que Sam a fez se sentir uma pessoa novamente. Ela disse: você fica arrastando isso como um cachorro morto que ninguém quer enterrar. Esse é o seu problema, não o meu. Jack pegou os filhos e Emily e foi embora. Não disse mais nada a ninguém. Eu o segui até a entrada da casa. Ele não olhou nem para mim. Emily disse que eu consegui o que queria e que agora eu podia aproveitar minha família perfeita sem o peso da verdade. Depois bateu a porta do carro e eles foram embora. A festa acabou ali. Sam e Lee saíram pouco depois. Alguns familiares tentaram manter a noite, mas o clima estava insuportável. Foi um desastre. Eu nem cheguei a abrir o vinho. As fotos que eu esperava tirar nunca aconteceram. Só comida desperdiçada, dinheiro desperdiçado e um vazio no estômago. No dia seguinte, mandei um bolo para os filhos de Jack. Também incluí um cartão, apenas uma mensagem carinhosa dizendo que sentia saudade deles e que esperava que estivessem bem. Só isso. Não foi uma provocação, nem uma tentativa de tomar partido. Jack não respondeu. Emily também não. Uma semana depois, fui a um jogo de futebol de um dos filhos deles. Eu não estava lá para causar problemas. Só queria estar presente na vida deles, mesmo que fosse sentada no fundo, assistindo em silêncio. Emily me viu do outro lado do campo. Ela veio até mim e, na frente de outros pais, me disse para deixá-los em paz. Ela disse: você não pode usar os netos como prêmios de consolação pelo filho que perdeu. Eu fui para casa chorando. Disse ao meu marido que tinha chegado ao meu limite, que eu queria paz na minha velhice. Estou cansada de brigar com todo mundo só para sentir que ainda tenho uma família. Criei 2 filhos que se odeiam, e agora um deles claramente me odeia também. Falei para o meu marido que queria deixar tudo registrado, algo que explicasse o que aconteceu e quem ficou em qual posição. Então pedi que ele se sentasse comigo para escrevermos nosso testamento. Nele, incluí uma carta curta, dizendo que nunca deixei de amar nenhum dos dois e que eu desejava que Jack tivesse conseguido, em seu coração, deixar isso ir. Meu marido se recusou a assinar no começo. Disse que era demais, que nos fazia parecer amargos. Eu disse que não me importava com a aparência. Eu precisava que isso fosse dito. Isso virou mais uma briga. Ele me culpa por como tudo terminou. Diz que eu escalei a situação. Que se eu não tivesse pressionado Jack como fiz, talvez ele ainda estivesse por perto. Perguntei se ele realmente achava que Sam merecia ser cortado da família para sempre. Ele disse que não, mas que Jack merecia ter sido acreditado. Aquilo doeu muito. Para piorar, a família inteira está comentando desde a festa. As pessoas estão fofocando. Alguns culpam Jack, outros culpam Sam e alguns me culpam. Mas a parte que realmente dói é quantas pessoas simplesmente ficaram em silêncio. Como se quisessem se afastar da zona de explosão e fingir que nunca estiveram envolvidas. Mal recebi uma única ligação nos últimos dias. Disseram para eu não procurar mais ninguém, que agora a decisão está nas mãos de Jack. Mas quanto tempo se espera antes de admitir que o jogo acabou? Fico pensando nos meus netos, dos dois lados. Eles estão crescendo sem se conhecer, sem passar feriados juntos, sem criar memórias como primos de verdade. Tudo porque um homem se recusa a seguir em frente. Não estou dizendo que ele precisa perdoar. Nunca exigi isso. Mas não posso ignorar como isso está prejudicando a próxima geração. E o fato de eu estar sendo punida por apontar isso parece cruel. Tenho pensado muito sobre tudo isso. E não, eu não me sinto culpada. Talvez isso me torne fria. Talvez me torne a babaca como vocês adoram dizer. Mas eu não acredito que estive errada por querer minha família junta. Ainda não acredito. Isso nunca foi sobre escolher Sam em vez de Jack. Foi sobre não apagar Sam da família para sempre só para manter a paz. Eu não vou fazer isso. Não consigo. Estou velha. Quero sentar numa sala onde todos os meus netos saibam os nomes uns dos outros. Isso não é um pedido absurdo. Isso não é egoísmo. Mas tudo bem. Jack fez a escolha dele. Chega de ligações. Chega de cartões. Chega de tentar. Meu marido está com raiva. A casa está tensa. O único assunto das últimas semanas sou eu e meus filhos. Eu disse a ele: chega. Vamos seguir em frente com quem quiser fazer parte da família e deixar o resto para trás. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você forçou.
Foi isso. Você forçou e depois o culpou por quebrar. Você teve 12 anos para ouvir. Em vez disso, passou esses anos tentando consertar Jack, não apoiá-lo, não entendê-lo, mas empurrá-lo para uma versão da história que permitisse manter os 2 filhos. Sam te deu menos dor de cabeça. Então, claro, você pendeu para esse lado. Acesso mais fácil aos filhos dele. Nenhum drama quando se fala de feriados. Esse tipo de complacência costuma ser recompensado em famílias como a sua. Lee dizendo aquelas coisas na frente de todo mundo não foi só maldade. Foi ela despejando 12 anos de ressentimento que nunca teve coragem de dizer em particular. E você deixou acontecer. Sam não fez nada para impedir. Você deixou seu filho mais novo ser humilhado e ainda esperava que ele ficasse para a sobremesa. Não culpo o Jack por cortar contato. Eu teria feito isso anos atrás. Você queimou a última ponte quando o escreveu no testamento como um aviso. Comentário 2. Você usa sua idade como passe livre. Estou velha, só quero paz. E daí? Jack perdeu 12 anos de paz no momento em que a esposa dele foi para a cama do seu outro filho. Onde estava essa preocupação naquela época? Você enquadrou tudo como se estivesse exausta, como se tivesse feito tudo o que podia. Mas, lendo nas entrelinhas, você nunca parou de se meter. Você não estava pedindo paz. Estava exigindo resolução. Paz de verdade teria sido deixar Jack em paz e respeitar o silêncio dele. Em vez disso, você levou o caos para a própria festa e depois fingiu surpresa quando alguém finalmente explodiu e parou de fingir que os netos são o motivo da sua dor. Você está magoada porque Jack não encenou o perdão para o álbum de família. Você nem considerou que talvez ele quisesse proteger os filhos de ver um avô que representou traição. O bolo, o cartão, a aparição surpresa no campo de futebol. Você se colocou como mártir esperando aplausos. Já se passaram 12 anos e você não aprendeu nada. Comentário 3. Isso nunca foi sobre cura. Foi sobre legado. Você queria uma festa em que os 2 filhos aparecessem para provar a si mesma e a todos que sua família não estava quebrada além do concerto. Mas estava. E em vez de aceitar isso, você transformou Jack no resistente, no obstáculo, no vilão da sua visão. Você nunca processou o que aconteceu. Apenas reembalou tudo de um jeito administrável. 12 anos não significam nada quando não houve nenhum trabalho real de reparação com um filho que foi traído. Você acreditou em Sam porque era mais fácil. Manteve as fotos porque eram seus netos. Tudo bem, mas fingir que isso não foi uma declaração clara de onde estava sua lealdade é desonesto. E então você deixou Lee destruir publicamente o caráter de Jack na frente da família inteira. Chamou isso de palavras ditas no calor do momento, mas elas ficaram. E agora você se espanta porque ele foi embora. Ele te deu uma década para provar que você o protegeria. E você mostrou, repetidamente, que a imagem importava mais do que a dor dele. Atualização 2. As coisas pioraram. Eu não achava que isso fosse possível, mas aqui estamos. Se você achava que eu estava errada antes, provavelmente vai achar ainda mais agora. E sinceramente eu já não me importo. Perdi demais tentando consertar as coisas e fui punida a cada passo. Depois do desastre do aniversário, Lee, esposa de Sam e ex de Jack, me disse que estava considerando entrar com uma ação legal por causa do que Jack disse na festa. Se você leu a última atualização, sabe que Jack os chamou de destruidores de lares na frente de todos. Foi alto, foi público, foi cheio de raiva. Eu achei que fosse emocional e feio. Mas, sinceramente, era exatamente como ele se sentia havia mais de uma década. Nada de novo. Todo mundo sabia que ele pensava assim. Ele só finalmente disse em voz alta. No começo não levei ali a sério. Ela fala alto quando está com raiva. Mas então Sam me contou que ela realmente tinha procurado um advogado. Ela estava alegando que Jack a havia difamado na frente de outras pessoas. Disse que era calúnia e que queria estabelecer um limite. Sam não estava apoiando isso. Disse que ela estava indo longe demais. Eu concordei. Mesmo depois de tudo, eu disse a ela que aquilo era exagero. Ela disse que nós 2 estávamos permitindo uma campanha de difamação por não impedi-lo nem exigir um pedido de desculpas. Eu a lembrei de que ela mesma já tinha dito que Jack era emocionalmente morto, e eu não a expulsei por causa disso. Ela não reagiu bem, e eu piorei a situação. Eu disse, você não tem o direito de estar tão furiosa quando foi você quem destruiu tudo. Você se casou com o irmão dele. Você traiu ou quase traiu. Ele tem todos os motivos para estar com raiva. Você não pode reescrever isso. Eu disse tudo muito rápido, no momento de puro esgotamento. Achei que dizer o que todos nós estávamos pensando pudesse fazê-la baixar a guarda. Em vez disso, ela me mandou sair da casa dela, disse que estava cansada de fingir que eu era neutra, que eu sempre tinha ficado secretamente do lado de Jack. Disse que eu nunca mais seria bem-vinda perto dos filhos dela. E foi isso. Primeiro Jack me cortou da vida dele. Depois Lee. Sam não disse nada. Nem na hora, nem depois. Ele não a impediu de me afastar, mas também não a defendeu. Só ficou sentado ali. Meu marido ficou furioso. Não com eles. Comigo. Ele disse,
Tudo isso foi um colapso lento, e eu só contribuí para piorar. Eu disse que estava tentando impedir que um processo judicial explodisse a última ponte que ainda restava. Ele respondeu que nunca foi minha obrigação consertar isso e que eu passei 12 anos mexendo em todas as panelas para me manter no centro de tudo. Disse que estava cansado de viver numa casa em que cada ligação era controle de danos e cada conversa era sobre o que um filho disse do outro. Ele saiu 2 dias depois. Foi ficar na casa do irmão. Uma semana depois, entrou com um pedido de separação. Disse que precisava de espaço longe do barulho. Depois de quase 40 anos, as coisas pioraram. Tentei entrar em contato com o antigo pastor de Jack. Ele conhece a história da nossa família, acompanhou os 2 meninos crescendo e já tinha nos ajudado com aconselhamento antes. Pensei que talvez um terceiro pudesse ajudar a trazer Jack de volta à conversa, se não para uma reconciliação, ao menos para impedir que esse desastre geracional continuasse. Fui calma, educada e honesta sobre o que estava acontecendo. Ele disse não. Disse que Jack já tinha passado por coisa demais e que forçar a paz só causaria mais dor. Perguntei como eu deveria simplesmente não fazer nada. Ele disse que talvez não fazer nada fosse a única forma que restava de demonstrar amor. Saí daquela ligação tremendo. Não vou fingir que lidei bem com isso. Disse a ele obrigada por absolutamente nada e desliguei. Não me arrependo. O processo dali foi arquivado. O advogado dela disse que não atendia aos critérios. As palavras de Jack eram opinião, não calúnia. Não houve dano duradouro. Lee me culpou. Disse que minha interferência fez ela parecer mesquinha, como se não estivesse realmente magoada. Ela acha que eu a desmoralizei ao ficar do lado de Jack de forma tão aberta. Ela me cortou completamente. Sem fotos, sem atualizações, sem aniversários. Não vejo os filhos de Sam e Lee desde então. Nem sequer pude mandar um cartão para o aniversário da minha neta mais nova, aquela que sempre sentava no meu colo e desenhava nos meus braços com canetinhas. Acabou. Sem aviso. Sam ainda não disse nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma visita. Tentei pedir desculpas não porque achasse que estava errada por dizer a verdade, mas porque queria acabar com o silêncio. Lee nunca respondeu. Então, uma semana atrás, revi fotos antigas e montei uma colagem com os netos. Todos eles. Jack 2. Os de Sam, 3. Postei no Facebook com uma legenda. Talvez um dia eles cresçam juntos se forem autorizados. Sim, eu sabia o que estava fazendo. Não nego que foi cruel. Foi provocativo. Mas também era verdade. Essas crianças estão sendo criadas em mundos completamente separados por decisões das quais não participaram. A esposa de Jack viu a postagem. Eu sei disso porque minha irmã me ligou 1 hora depois e disse: "Você acabou de acender o fósforo final." Jack bloqueou nós duas. Meu marido ou ex-marido, acho, disse que eu tinha garantido que a porta fosse fechada de vez. Fui acusada de jogar jogos, de tentar culpar emocionalmente as pessoas, de forçar reencontros por ego. Talvez eu quisesse a foto, o feriado, a ilusão de algo consertado. Mas eu nunca quis esse silêncio dos 2 filhos, ser banida das 2 famílias de netos, ficar sentada sozinha numa casa que antes guardava tudo o que eu amava. Eu tentei consertar isso. Eu tentei. Meus métodos nem sempre foram os certos, mas vieram do luto. De ver minha família se desfazer e me sentir impotente enquanto isso acontecia. Eu quero o antigo arranjo de volta. Feriados divididos com tato mínimo. Não esse apagão completo em que ninguém fala e as únicas atualizações que recebo vêm de pessoas corajosas o bastante para arriscar tomar partido. Eu daria qualquer coisa para voltar à época em que eu via os netos separadamente e não tentava fazer as pazes. Não era o ideal, mas pelo menos eu ainda os tinha. Agora, nada. As pessoas vivem me dizendo para deixar ir, para seguir em frente. Mas o que isso significa quando as pessoas que você ama não deixam você voltar para a vida delas? Eu não destruí essa família. Eu não traí. Eu não fui embora. Eu fiquei. Eu recebi. Eu dei espaço. Eu tive esperança. Mas ninguém se importa com essa parte. Tudo que vem é o último erro. Então, sim, talvez eu seja babaca, mas também sou mãe. E ninguém te diz o que fazer quando a pior coisa não é uma traição, é ser apagada. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não destruiu essa família. Certo, você não traiu. Você não implodiu um casamento. Mas fez questão de manter todos esses pedaços espalhados. Você não foi apenas alguém assistindo tudo desmoronar. Você foi quem catalogou os danos, rotulou tudo e depois reembalou da forma que melhor servia a sua imagem de uma família funcional. Aquela postagem no Facebook. Não finja que aquilo foi luto. Aquilo foi uma alfinetada embrulhada em nostalgia, direcionada diretamente aos filhos do Jack. Você está tentando usar como arma aquilo que eles perderam, sem assumir uma única vez a sua parte no motivo de terem perdido. Você diz que ficou, recebeu, deu espaço. Sim. E o tempo todo estava medindo qual filho era mais conveniente manter por perto. Sam te dava acesso fácil. Jack te dava resistência. Nós 2 sabemos qual você escolheu. Comentário 2. Toda sua trajetória foi correr atrás desse final feliz falso, em que todo mundo simplesmente supera tudo. E quando isso não funcionou, você ficou amarga. Você nunca ficou do lado do Jack quando realmente importava. Você não o defendeu quando a ex dele se casou com o irmão. Você ficou de lado e deixou ali reescrever tudo como se Jack fosse o problema.
E sorriu durante tudo isso porque, pelo menos, Sam ainda aparecia com as crianças. Então, quando as coisas finalmente explodiram, anos tarde demais, você agiu como se estivesse surpresa. Mas isso sempre foi inevitável. Lee nunca iria ficar em silêncio para sempre. Jack nunca iria perdoar só para manter sua linha do tempo funcionando. E Sam é um espectador dentro do próprio caos, provavelmente porque no fundo sabe que saiu ileso e não consegue encarar isso. Agora você está sentada nos escombros tentando se pintar como abandonada. Mas você não foi deixada para trás. Você só continuou escolhendo o caminho mais fácil. E, eventualmente, as pessoas que estavam sangrando pararam de caminhar com você. Comentário 3. A parte que mais me pega é como você continua agindo como se o silêncio fosse o verdadeiro castigo. Como se isso fosse o que mais dói. Não a traição, não a reescrita da história. Não ver as pessoas que te machucaram construírem uma nova vida e receberem aplausos por seguir em frente. Você teve 2 filhos. Um foi atropelado por tudo. O outro foi convidado para o jantar. Você pode dizer que nunca escolheu, mas o silêncio diante das escolhas de Sam e Lee foi, sim, uma escolha. E então, quando tudo finalmente veio à tona, você virou vítima de novo, postou fotos, escreveu legendas provocativas, culpou um pastor e queimou todas as pontes que ainda restavam. Além disso, você não precisou ficar parada sentindo as consequências de 12 anos de evasão. As pessoas te cortaram porque estão cansadas. Não por falta de perdão, não por frieza, apenas cansadas de carregar o que você continua jogando aos pés delas e chamando de amor.